Gente querida, bom dia, mas bom dia mesmo, porque eu sei que eu estou me dirigindo a pessoas que têm apreço pela minha vida, oram por mim, me apoiam e, pela infinita bondade de Deus, me concedem a honra de parar para me ouvir. Eu não tenho como menosprezar esses amigos e irmãos na fé. No Palavra Plena dessa manhã de sexta-feira, 9 de junho de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versos de 4 a 6, que dizem assim: que cada um de vocês se proteja do seu amigo e não confie em nenhum irmão, porque todo irmão é enganador e todo amigo não faz mais do que espalhar calúnias. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de tanto praticar iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Jeremias observou e denunciou mais um sinal da decadência moral e espiritual do povo de Israel dos seus dias: o colapso das relações de amizade. A patologia social havia se tornado tão grave que ele foi movido a fazer esse apelo aos seus contemporâneos. Cada um de vocês se proteja do seu amigo e não confie em nenhum irmão, porque todo irmão é enganador e todo amigo não faz mais do que espalhar calúnias. Não há mínima dúvida, eu não preciso gastar muito tempo para sustentar o ponto, que as escrituras não estão prescrevendo para você e para mim um comportamento, uma atitude, uma forma de nos relacionarmos com o próximo, a fim de ser obedecida sempre pelos servos de Deus. Não se trata de um princípio universal a ser aplicado a todas as sociedades, a todas as igrejas de todas as eras, exceto quando a decadência espiritual e ética é tamanha que não dá mais para lidarmos de peito aberto com os seres humanos. Sim, é isso que Jeremias diz. Que cada um de vocês se proteja do seu amigo. O que estava em curso naqueles dias? Até que ponto as relações de amizade haviam se deteriorado? O que Jeremias observou e que lhe causou tamanha repulsa quando ele via a forma mediante a qual amigos se relacionavam. Então, ele declara no verso 4 que aquelas amizades eram caracterizadas pelo engano. Ele diz assim, que cada um de vocês se proteja do seu amigo e não confie em nenhum irmão, porque todo irmão é enganador. Meu Deus do céu. É irmão, é amigo. Então, você lida de peito aberto. Está desarmado. Você se confessa. Fala das suas fraquezas. Você convida essa pessoa, a quem tanto estima, para entrar em sua casa. Ela come com você, senta-se à mesa e vocês oram juntos e fazem acordos, traçam planos. E Jeremias identificou na sociedade dos seus dias a presença de uma profunda deslealdade nas relações
de amizade. As pessoas enganavam umas às outras, ou seja, não cumpriam aquilo que havia sido pactuado. Uma ludibriava a outra. E o pior, se fazendo valer da confiança do irmão para lhe dar um golpe. Em segundo lugar, Jeremias observou também a presença de calúnia. Ainda no verso 4, ele declara: porque todo irmão é enganador e todo amigo não faz mais do que espalhar calúnias. O que ele está dizendo é o seguinte: as pessoas estão mantendo relacionamento com invejosos. Elas são objetos, apesar da relação de intimidade, de uma inveja patológica e que leva, portanto, amigos, irmãos, a espalharem calúnia, a tornarem públicas as confissões, as fraquezas, os erros secretos, ou até mesmo divulgarem inverdades. Jeremias olha para esse tipo de comportamento e sente repugnância. E insiste com o povo que cada um de vocês se proteja do seu amigo e não confie em nenhum irmão. Tratava-se, portanto, de uma medida de segurança a ser aplicada numa sociedade que havia rompido comunhão com Deus e se tornado mais endurecida de coração do que os povos pagãos que circundavam Israel. Em terceiro lugar, no verso 5, Jeremias identifica também o menosprezo, que se expressava na forma de zombaria. Cada um zomba do seu próximo. Bom, podemos dizer o seguinte, é o equivalente do bullying. Significa você brincar com o próximo, apresentar uma caricatura dele, golpeá-lo na sua autoestima, levar pessoas a o menosprezarem. Então, cada um zomba do seu próximo. E em conexão a isso, Jeremias declara: e não falam a verdade, ensinam a sua língua a proferir mentiras. Ele diz, portanto, que as relações não estavam estribadas na verdade. Que amigo mentia para amigo. Ou seja, amigo levava amigo mediante a mentira, fazer com que o seu próximo se distanciasse da realidade. Quer dizer, lidasse com a vida a partir do que não era fato, do irreal, do mentiroso. Sem a mínima dúvida, associado a isso, a divulgação de inverdades sobre a vida de irmãos. E no contexto, é óbvio que numa sociedade tão moralmente decaída quanto essa, aqueles que ouvem a mentira estão prontos para agasalhá-la, sem ao menos pararem para dar o benefício da dúvida para aquele que está sendo objeto da calúnia, ou fazer contato com ele, a fim de saber da sua parte o que ele tem a dizer sobre
o que foi contado acerca da sua vida. E, por fim, no verso 6, tratava-se de uma sociedade que vivia completamente desconectada da realidade. Vivem no meio da falsidade. A vida dessa gente é só mentira e pela falsidade se recusam a me conhecer. Estão imersos na mentira e, portanto, não querem se aproximar da luz. Não querem saber do conhecimento de Deus. Uma vez que conhecer a verdade significa essa gente tomar consciência da sua falta de caráter. Agora, qual o mal do colapso das relações de amizade como consequência dessa decadência moral e espiritual? Em primeiro lugar, isso força as pessoas a usarem uma persona. Eu estou me fazendo valer de um conceito de Jung, que você tem o seu ego. Você, por minimamente se conhecer, tem consciência das suas propensões, das suas predileções. Você também conhece, em parte, o seu temperamento. E sente-se mais livre para fazer algumas coisas do que outras. Então, dá um exemplo, pode ser que você seja uma pessoa dada ao humor. Você é naturalmente feliz, sabe? E ama contar piada. Ou então, talvez você seja uma pessoa mais circunspecta. Alguém mais cuidadoso no ato de falar, mais tímido. O que Jeremias está dizendo é o seguinte, que numa sociedade como essa, você teme ser autêntico. Você tem que botar uma máscara a fim de viabilizar as suas relações sociais. Isso é absolutamente trágico, porque aí todos passam a lidar com pessoas que não existem. Lidam com a sua fachada, com a sua persona, com a forma mediante a qual elas se apresentam em público, mas que não têm conexão com aquilo que elas fariam se estivessem na presença de gente leal. Em segundo lugar, o mal do colapso das relações de amizade nesse contexto de decadência espiritual consiste no ato de nós pecarmos contra quem deveríamos amar. Veja, não apenas isso. Deveríamos amar a todos, mas quando nós pecamos contra um amigo, nós estamos pecando contra aquele que mais temos na vida motivos para amar. Somos chamados a amar a todos, mas quando se trata da relação com alguém que é excelente, ético, amoroso, autêntico servo de Cristo, e a quem devemos, que já nos socorreu, com quem temos uma história, sabe, de amizade. Veja, quer dizer, mais digno de amor essa pessoa se torna. A frase ficou longa, eu não sei se eu perdi o fio da meada. O que eu estou querendo dizer é que quanto mais uma pessoa excelente é, mais nós devemos a ela, mais da sua intimidade gozamos, maior a nossa obrigação de amá-la. E outra coisa, e o pecado se torna especialmente perverso em razão do fato que estamos deixando de amar na presença dos motivos principais para amarmos uma pessoa. Esse que é o ponto. Então é seríssimo isso.
Quer dizer, uma coisa é você pecar contra um estranho, outra coisa é você pecar contra um amigo. Tudo é pecado. Mas um pecado aos olhos de Deus é mais grave do que outro. É o que Jeremias está identificando aqui. Sabe? As pessoas estavam rompendo alianças de amizade. Em terceiro lugar, o mal do colapso das relações de amizade no contexto de decadência moral e espiritual. Veja, o mal consiste no péssimo testemunho. Sabe? Você imagina quem está do lado de fora vendo o triste espetáculo de pessoas que se dizem cristãs se tratando como se fossem inimigas, não sabendo perdoar, guardar segredo, cumprir os seus pactos. Em quarto lugar, é claro que tudo isso conduz ao empobrecimento da vida. Estamos privados de um suprimento extraordinário da graça de Deus para uma vida feliz. Que é um amigo. A autêntica relação de amizade. De você identificar na vida uma pessoa com quem você pode abrir seu coração, se despir. Falar das suas fraquezas, dos seus pecados, das suas fantasias. Falar das suas vitórias de modo desinibido. Chorar pelas suas derrotas, sem medo daquela mesma pessoa usar contra você o seu fracasso. E, por fim, tudo isso representa o fim da coesão social. É o colapso da igreja e, consequentemente, o colapso da vida em sociedade. O que nos cabe fazer diante de uma profecia como essa? Veja só, nós não estamos aqui de princípios a serem aplicados sempre em nossas vidas. Nós nos encontramos perante algo que deve ser levado em consideração por nós em momentos, repito, de decadência espiritual, no qual observa-se, entre outras coisas, o amor de muitos se esfriar. Eu sei que você está dizendo, mas Antônio, você acha que é possível nós passarmos por essa vida sem guardarmos essas preocupações de Jeremias? Não. Não é possível. Nós temos que ouvir o profeta. Sempre. Porque é impossível passarmos por esse planeta sem sermos traídos. Por mais prudentes que sejamos, sempre há um ponto em que nós nos abrimos, nos tornamos vulneráveis. Quer dizer, no qual inimaginamos a traição. E é por isso que pessoas são traídas. É assim. É dessa forma que ocorre. Então, contudo, o que o profeta está dizendo é o seguinte, que aquele comportamento deveria ser a tônica. Eu não acredito que o cristianismo nos chame para a nossa relação com o próximo ser sempre baseada em medo, de modo que nunca sejamos autênticos, nunca confiamos em ninguém e não estejamos abertos até mesmo, em razão desse amor cristão, a sermos traídos. Sabe? Desgraça é de quem nos traiu. Porque essa ofensa não vai ser imputada a nós. E não vai ser cobrada pelo Deus justo naquele grande dia. Bom, o que fazer diante de tudo que foi falado, de tudo que lemos nessa manhã? Olha só, gostaria de lhe apresentar 3 aplicações práticas, na forma de perguntas. A primeira delas, eu sei que você pensou em muita gente que o traiu. Enquanto eu pregava, eu tinha a imagem de algumas pessoas que me prejudicaram muito. Agora, vamos inverter o ponto?
A pergunta que nós precisamos responder de antemão é: somos leais? Você é leal? As pessoas podem confiar em você, se abrir com você. Você cumpre pactos. Você é tão verdadeiro que as pessoas não precisam de testemunhas para conversar com você e fazerem acordos com você. Há gente nesse planeta que pode confiar em você. Há gente que confia em você. Há pessoas que dizem que você está entre seus melhores amigos. Aqueles com os quais irmãos na fé podem contar na hora da tribulação. Segunda aplicação prática. Você está precisando ouvir o conselho de Jeremias? Está lidando com pessoas que estão abusando do seu amor? Costuma-se falar hoje em dia de gente tóxica. Eu não sei, não gosto da terminologia, mas vamos pensar nisso. Você está lidando com gente que faz mal a você e se deixando trair sem necessidade pelo amor. Não estou dizendo para você usar aqueles mecanismos de defesa que nivelam o seu comportamento ao comportamento desses filhos de Belial que não são leais a você. Não estou dizendo isso. Agora, Deus não nos chama para nos tornarmos presas fáceis dos nossos falsos amigos. E aqui está a advertência do profeta Jeremias, com muita clareza ele dizendo que cada um de vocês se proteja do seu amigo e não confie em nenhum irmão. Se as circunstâncias forem essas, a Bíblia não chama para você ter comportamento temerário. O que é comportamento temerário? Correr um risco desnecessário, entregando-se nas mãos de gente que não é digna da sua confiança. E por fim, em terceiro e último lugar, guarde o seu coração das tentações que nos acometem nas horas em que vivenciamos o colapso das relações de amizade. Há 3 tentações das quais você tem que fugir. Lembre-se que o adversário das nossas almas, ele veleja com o vento. Ele vai aproveitar as suas circunstâncias de momento, quer dizer, aquilo que nesse exato ponto da sua vida o torna propenso para a prática de um determinado pecado e ele o levará nessa direção. Então, quais são as 3 grandes tentações de quem está vivenciando um momento de muita frustração nas suas relações de amizade? Olha só, a primeira tentação é o cinismo. Você olhar para a vida com cinismo. E dizer o seguinte, olha, as pessoas são muito ingênuas. Ninguém vale nada. O homem é o lobo do homem. Não há família, não há igreja, não há sociedade. Simplesmente estamos numa luta sem fim, selvagem pela sobrevivência. Aí aquele samba que outro dia eu mencionei numa pregação do Paulinho da Viola, aqui do Rio de Janeiro, que virou tema de novela. Quando ele diz assim, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é vendaval. O que é dinheiro na mão? É vendaval, é vendaval. Na vida de um sonhador, quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz quando a solidão é mais, alguém já falou. Olha só, a estrofe que eu acho humilhante. Mas é preciso viver. E viver não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece irmão. Então você pode achar que todas as relações funcionam nessa base. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece irmão. Esse cinismo não é bíblico. Deus não nos chama para sermos cínicos, mas sim realistas e respondermos à realidade da presença do mal
na vida da sociedade com o amor. Um amor que não é tolo, mas ao mesmo tempo um amor que nos expõe ao risco de nos decepcionarmos com pessoas. Em segundo lugar, a segunda tentação é a autoproteção. É depois de você ouvir tanto sobre relações tóxicas, você não fazer outra coisa na vida que não seja se proteger. Aí não ama ninguém. Não se relaciona verdadeiramente com quem quer que seja. Vive a se proteger desconfiando de todos. Isso, eu diria, também não é bíblico. Olhe para Jesus. Jesus é o paradigma. Que, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. E que veio para esse mundo para morrer, a fim de que na sua morte muitos encontrassem a vida. Então, você viver se protegendo, não fazendo aliança com ninguém, sabe? Se recusando-se a fazer sociedade com quem quer que seja, sabe? De estabelecer parceria com amigos e irmãos, sabe? Quer dizer, se essa é a sua resposta perante o fato da traição de amigos e irmãos, sabe? Você não está se comportando como servo de Cristo, sabe? Não está vivenciando, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 13. E, por fim, é claro que nós podemos responder a tudo isso com muito ódio, muita raiva, e querermos devolver na mesma moeda a traição sofrida. Isso também não é coisa de crente, sabe? É aquilo, né? Eu me lembro do reverendo Antônio Elias dizendo que havia um vizinho ali, de porta, que o menosprezava, que não o ignorava e o tratava mal. E ele disse o seguinte, que ele tomou uma decisão: eu vou fazer o mesmo com ele, sabe? Vou ignorá-lo. Aí ele conta que ouviu uma voz: mas você não é disso? E, de fato, ele seguiu aquela voz. Ele disse o seguinte: eu me comportando assim, estarei comportando de modo oposto à minha natureza regenerada. E pronto, ele exercitou o amor na relação com aquele vizinho. É isso. Vamos orar? Pai Santo, essa é uma das experiências mais duras da nossa vida. A ruptura com amigos, às vezes amizades antigas, Senhor, em razão do fato de amigos terem se transformado em adversários. Guarda o nosso coração, Senhor, e ajuda-nos a jamais estar no lugar desse que traiu, que foi desleal, que faltou com a verdade. Nós preferimos, Senhor, sofrer as perdas provenientes do amor verdadeiro que nos levou a lidar com as pessoas de modo desarmado, a sermos os causadores, Senhor, da ofensa. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Gente querida, olha só. Eu tenho alguns avisos super importantes para passar para todos. Número 1, os cursos do Hotmart. Eu estou oferecendo 2 cursos e vou subir nesse final de semana um 3º curso de teologia, tá bom? No Hotmart. Esses cursos continuarão a ser ministrados de graça no YouTube, mas pingado, num prazo extenso. Isso porque não dá para postar essas aulas em grande volume. Então eu peço que você dê um pulo lá no Hotmart, se é a sua intenção, imprimir o ritmo que você quiser, tá bom? E assim concluir o curso, se for a sua vontade, de uma forma mais rápida possível. Olha só, também estou oferecendo 2 e-books pela Amazon. Um intitulado Se Deus é Bom Porque Sofremos, e o outro intitulado Batalha Espiritual à Luz da Tradição de Espiritualidade Reformada. Você vai lá e pode baixar os livros e lê-los, então, no seu tablet, no seu computador, no seu aparelho de celular.
Olha só, do dia 14 de fevereiro de 2024 ao dia 29, eu estarei guiando uma caravana no Egito e em Israel. Caso você queira viajar comigo, aqui vai o telefone da agência que está organizando essa excursão, que é 21, código do Rio de Janeiro, e o telefone é 987 17 7378. Vou repetir, 21 987 17 7378. Fale com Daniel Cardoso, tá bom? Que acabou de levar 80 pessoas lá da Igreja Betânia na companhia do queridíssimo pastor Theo Elias, tá bom? Olha, domingo que vem agora, dia 11 de junho, às 10h30, começo as minhas pregações no centro de Niterói, atrás do Plaza Shopping. Então, o endereço é Andrade Neves, 31. Fica a 10 minutos a pé da Estação das Barcas. Muito transporte público disponível para aquela área da cidade e estacionamento. Então, domingo que vem, dia 11 de junho, a partir de agora vai ser direto. 11 de junho, 10h30, Andrade Neves, número 31. Estarei lá esperando você. Chegue cedo, porque a expectativa é que venha muita gente, tá bom? E que até mesmo pessoas não consigam entrar. E, por fim, eu quero lhe dizer que esse programa é sustentado por pessoas que confiam em mim. E ele precisa dessa ajuda. Se não precisasse, eu não falaria. Então, caso você queira contribuir, há duas formas principais. Você se tornar membro do canal e se tornar um contribuinte regular, ou então enviar uma oferta para esse Pix, palavraplena@gmail.com. Que Deus o abençoe e o guarde, tá bom? E até o próximo Palavra Plena.